Boa tarde, igreja. Hoje eu gostaria de tratar com vocês o texto que se encontra em Jonas, capítulo 4, no versículo 1 ao 11. Não vou expor ele não vou tratar ele de maneira expositiva, mas vou tratar com você alguns versículos e gostaria de falar do tema dessa nossa meditação de hoje como a graça divina ou o perdão divino. É muito interessante, mas eu gostaria de tratar da graça divina e abordar alguns pontos com você. Começa lá no capítulo 1, a desobediência de Jonas, o 2, a oração de Jonas, né? E o 3, que ele fala da pregação de Jonas, e encerra no verso 4, né, o descontentamento de Jonas, a conversão do povo. E eu queria tratar com você hoje, breve, gostaria de ser breve, o mais breve possível, e ler esse texto com você, que se encontra aqui no capítulo 4, vai do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tem compaixão da planta, que não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É interessante a gente começar esse texto que Jonas, no capítulo 1, ele recebe uma determinação do Senhor. Ele recebe a determinação ao qual é determinado a ele que ele vá à grande cidade de Nínive e pregue para ela o arrependimento. E Jonas, ele resolve fugir da presença do Senhor. Resolve Jonas correr do Senhor na contramão do que é determinado a ele a fazer. Jonas, ele em desobediência, e é interessante que quando o povo de Deus está em desobediência, parece que tudo corre a seu favor. Jonas tinha um navio no porto, Jonas tinha um dinheiro da passagem, Jonas ali correu tudo a seu favor. Mas é interessante que veio um vento e uma tempestade, e dentro dessa desobediência de Jonas, ele é lançado ao mar pelos marinheiros da embarcação. Os marinheiros perguntam a Jonas, Jonas se identifica como profeta do Senhor, como hebreu,
que serve o Deus que fez o mar, o céu e o mar. Ele se identifica ali no verso 9, versículo 9. E interessante que Jonas é jogado ao mar no capítulo 2. No capítulo 1, no capítulo 2, Jonas se encontra no ventre de um grande peixe. A Bíblia não identifica que peixe é esse, mas é um grande peixe enviado pelo Senhor. Então nós aprendemos aqui que o Senhor ele controla o vento, controla o mar, ele controla todas as coisas e ele também controla a calmaria. E a gente, dentro da desobediência de Jonas, Deus ele mostra para mim e para você que ele está no controle do vento, que ele está no controle do mar, que ele está no controle das pessoas, porque os marinheiros, antes de jogar Jonas ao mar, ora ao Deus de Jonas, ao Deus do céu. É interessante isso. Então o Senhor ele mostra controle de vários controles da pessoa, dos seres viventes daquele momento, o controle do vento, o controle do mar, o controle do animal marinho, do maior animal marinho da época. E Jonas, ele é tragado pelo peixe. E aqui começa, o primeiro ponto é a desobediência. A desobediência, ela leva a algumas consequências. A consequência que levou aqui o povo, ele orar a Deus, uma consequência boa. O povo olhou para Deus, orou a Deus, pediu permissão a Deus. A segunda consequência que nós vimos que o Senhor ele controla o vento e acalmou através de o povo obedecer ao Senhor, lançaram Jonas ao mar, pediram permissão ao Senhor e lançaram Jonas ao mar e pediram que não imputasse o sangue daquele homem. O que eles pensaram? Ao lançar Jonas ao mar, o profeta iria morrer. O Senhor está no controle também da vida e da morte. Vimos aqui claramente que o Senhor ele controla todos os âmbitos das coisas. A natureza, o ser humano, a natureza animal também, né? Os seres viventes de todas as espécies. E é interessante a gente talvez trazer à memória isso. No capítulo, segundo ponto que eu queria expressar a você é o capítulo 2. Jonas ele se encontra dentro da barriga do peixe. Jonas ele após desobedecer há uma consequência. Jonas ele se encontra dentro da barriga do peixe. E dentro da barriga do peixe, Jonas faz uma das coisas mais importantes. Ele olha para Deus. Ele, em meio à desobediência, reconhece a sua desobediência e começa a orar a Deus e perguntar: Senhor, será que de novo eu vou ver o teu santo templo? Senhor, será que de novo eu vou estar em reunião, orando a ti, falando contigo? Jonas, ele ora ao Senhor. O tema de hoje, o tema que foi mais falado na internet, o que foi mais pedido na internet é que o povo de Deus entrasse em oração. Entrasse em clamor, em jejum, em oração ao Deus do céu, ao Deus soberano, aquele ao qual tem o controle de todas as coisas, como eu disse no ponto anterior. O Deus que está no controle de tudo e de todos. Jonas aqui ele se declara ao Senhor e ora ao Senhor. E o que acontece? Jonas ele é cuspido pelo peixe no local onde ele deveria ir, no local onde ele deveria estar. Então a gente vê aqui que o Senhor, não adianta você fugir daquilo ao qual o Senhor determinou para você, porque você não consegue fugir dos decretos ou da determinação do Senhor. Jonas, ele no capítulo 1, verso 2, ele pensou que ia fugir da presença do Senhor. No 2, capítulo 1, ele pensou que ia fugir da presença do Senhor. No capítulo 2, o Senhor joga exatamente, Jonas ele está no centro da onde o Senhor quer que ele esteja. No capítulo 3, ele é jogado exatamente no local aonde o Senhor queria que ele fosse. E ele começa a fazer aquilo que eu e você fomos chamados para fazer. Jonas ele começa a pregar a grande cidade de Nínive, ao povo daquela cidade. Ele começa a falar
amor de Deus e do que o Senhor estava requerendo daquela cidade. Ele começa a falar que o Senhor requer um arrependimento daquele povo. Ele requer o quê? Porque através da nossa pregação, por mais que ela seja uma pregação diretamente ao arrependimento, uma pregação que o seu pecado chegou até o Senhor, ele está conclamando ao arrependimento, porque quando você fala do Senhor e você se dirige a uma pessoa falando da grandiosidade de Deus, do amor de Deus, aquele povo só tem uma consequência, a se arrepender. E do versículo 5, do capítulo 3 ao versículo 10, você vê que do menor ao maior fez o que o presidente hoje requereu do povo de Deus, que o povo entrasse no jejum e oração, que o povo olhasse para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para aquele que pode mudar todas as coisas. Foi isso que aconteceu com a grande cidade. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Mas é interessante que o profeta ele não se contentou. No texto que eu li no início dessa pregação, Jonas ele se ira de tal maneira que ele dá mais valor a uma planta que fez sombra para ele do que a vidas, do que a pessoas. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos orar a Deus para que o Senhor coloque isso no nosso coração, para que o Senhor coloque um desejo imensurável, um desejo grandioso, uma vontade imensa de falar do amor, mas não só de falar do amor de Deus, mas viver o amor de Deus. Sabe, e Jonas aqui ele toma uma lição muito interessante do Senhor no capítulo 4. Jonas aqui, ele vê o poder do Senhor de criar uma planta para fazer sombra para ele e ele se alegra. E esse terceiro ponto eu queria dividir com vocês. Jonas ele trata coisas mais importantes do que pessoas. Acho que a nossa geração está precisando aprender um pouquinho sobre isso. A nossa geração está devendo, acho que está precisando retornar a grandiosidade de Deus, o poder de Deus e o amor imensurável do Senhor para com seres humanos. A gente está precisando voltar a meditar mais no texto do Evangelho de João 3,16, do amor de Deus ao enviar o seu Filho por amor de mim e por amor de você, para pagar aquele alto preço. Talvez você não tenha entendido ainda o alto preço que foi pago. Talvez o povo aqui ele entendeu rapidamente na pregação, mas talvez as nações estão precisando ver o alto preço que foi pago pelas vidas ao qual o Senhor, naquela cruz do Calvário, pagou por mim, por você e por todos aqueles que foram separados por Ele. Talvez a sociedade em si precise olhar mais para Deus e entender o que tem se passado, o que está se passando. E uma pergunta que não quer calar: o que tem feito mais importância na tua vida? Coisas ou pessoas? O que tem feito mais importante na nossa vida? Coisas ou pessoas? Porque muitos não estão podendo, como eu, chegar perto de mãe. Minha mãe tem 75 anos, como eu já falei, e eu não tô só em contato com minha mãe, ligando para minha mãe todo dia. E está tendo um afastamento social de muitas pessoas para preservar a vida. Talvez por medo de transmitir o vírus para essas pessoas, nós estamos tendo um afastamento social. Mas dentro desse afastamento social, nós estamos vendo o quanto esse afastamento social está mostrando para a gente o quanto é importante essa aproximação social, que nós muitas das vezes não estamos valorizando. Às vezes nós não valorizamos o pai e a mãe quando está com tempo com a gente, o WhatsApp está tomando conta do nosso tempo, Facebook e os outros aparelhos. E agora são os aparelhos que nós estamos usando mais para ter essa comunicação. Jonas aqui, ele deu valor à planta. E Deus mostrou para ele a graça de Deus quando ele fala no verso 10, que ele fala: não terei eu misericórdia, não terei eu compaixão de 120 mil,
no verso 11, perdão, no versículo 11, não hei de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e que também muitos animais. A misericórdia do Senhor é tamanha, irmão. A graça do Senhor imputada aqui nesse texto, ela é grandiosa demais, porque esse povo era um povo ruim, era um povo que escravizava outros povos. Talvez nós julgamos Jonas porque Jonas talvez viu primos, familiares dele aqui ser empalado por esse povo num tempo de guerra. Talvez no tempo que esse povo levou o povo de Jerusalém cativo, Jonas ele tem, através da história, pensado nesse povo. E muitas das vezes nós pregamos para gente assim, que nós determinamos dentro do nosso pensamento, dentro da nossa caixinha, se vamos pregar ou se essas pessoas merecem estar no meio de nós. E é desse contexto, talvez, que eu queira te chamar a atenção. Talvez nós estamos esquecendo de orar ou de pedir ao Senhor e de clamar ao Senhor pelos nossos dirigentes. Nesse momento tem muitas pessoas que não têm o que comer e talvez o nosso coração não esteja voltado para essas pessoas que não estão podendo trabalhar. Dessas pessoas que dependem do dia a dia para, como tem sido falado aí, vender o almoço para comer a janta. Sabe, pessoas que vendem coisas nos sinais, pessoas que saem de manhã para trabalhar, todo o nosso estado está parado, nosso município está parado, pessoas que dependem da sua renda para poder comer, peixarias não tem para quem vender, porque não tem para quem comprar. E aqui vem uma coisa muito interessante, uns têm dinheiro, mas não têm o que comprar, porque vai acabar, outros não têm o que comprar, não têm dinheiro, tem o que comprar e não tem dinheiro, e a palavra de Deus é claro, vai chegar um tempo que você vai ter fome e não vai ter o que comprar, ou você vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar, e é claro que vem para o que está acontecendo com o rico e com o pobre, a doença ela não escolhe quem vai pegar. Talvez um tenha um conforto melhor do que o outro, mas o que eu quero fechar com você aqui o que tem mais importância para você. É as coisas que você tem, o que você adquiriu, o momento que tu está vivendo está fazendo você refletir nisso, ou pessoas são mais importantes do que coisas. Porque nós estamos vivendo um momento que os shoppings estavam lotados, talvez nós nem olhássemos para o lado, andávamos, comprávamos, vivíamos da maneira que queríamos, comendo, bebendo, se divertindo, mas foi preciso dar uma freada. E aqui, através de uma planta, o profeta ele fica mais preocupado com a planta do que com as pessoas, porque quando você retrocede no capítulo 3, ele qualifica o Senhor como um Deus misericordioso, como um Deus bondoso, sabe? Ele qualifica o Senhor porque ele sabia que ao pregar para aquelas pessoas ia haver conversão, ia haver arrependimento. Eu acho que está na hora que é de bom 20 dias para a gente refletir o nosso papel dentro da sociedade. Como vai ser daqui para frente o nosso comportamento. Será que nós vamos continuar preocupados com coisas ou vamos nos preocupar mais com pessoas? Será que nós vamos nos preocupar mais com o nosso bem-estar ou com o bem-estar também dos outros? Será que nós vamos ter essa reflexão em família? Vamos continuar esse culto doméstico ou vamos retroceder o que éramos antes? Será que vai ser preciso ter outra parada de 30, 40, 50, 2 meses? Eu não sei qual o tempo que vai ser preciso para que você e eu reflitamos na necessidade de nos achegarmos mais em adoração ao Senhor. Porque o Senhor ele deixa bem claro, não hei de ter compaixão da grande cidade. O Senhor, ele tem muita compaixão de nós.
O Senhor tem tido muita misericórdia do povo. Nós temos vivido da maneira que nós queremos. Muitas das vezes nós andamos, bebemos, comemos e fazemos e olhamos as coisas de Deus como se as coisas de Deus fossem de qualquer maneira. Fazemos como Jonas fez no capítulo 1. Fugimos para o contrário da palavra do Senhor. Mas talvez o Senhor nos ensine e é preciso a gente passar em oração, um bom tempo em oração, falando com Ele, dialogando com Ele, através da leitura da sua palavra, tendo entendimento que a misericórdia dEle, a graça é dEle. Como o salmista fala no Salmo 27, refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso grande refúgio, a nossa grande fortaleza. A minha e a tua fortaleza, ela está no Senhor. Ela está em buscar a presença do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça divina para mim, para você, para nossa família, para os nossos amigos. A nossa fortaleza está em conclamar a grande bondade do Senhor, em falar da misericórdia do Senhor. Não fui chamado para discutir política, eu fui chamado para pregar a palavra, fazer a vontade do Senhor. Sabe? É o Senhor que dirige, é o Senhor que cuida, é o Senhor que tem dirigido a nação. Parece que tem hora que a gente fica igual pessoas que não conhecem e não tem intimidade com Deus. Parece que tem hora que nós esquecemos de quem é o nosso grande eu sou, sabe? Parece que nós esquecemos que é Ele e somente Ele que dirige todas as coisas. O momento vai voltar ao normal quando Ele quiser, no momento que Ele quiser. É Ele que faz nascer, é Ele que faz morrer, é Ele que está no controle de todas as coisas. E Ele mostrou isso aqui para Jonas e mostra para mim e para você através da palavra de Jonas. Quando fala aqui com o profeta Jonas, para mim e para você, sou eu e somente eu que tenho compaixão, sou eu que estou na direção, eu não perdi o foco. Para de achar que é você que vai mudar alguma coisa. Dobre o teu joelho e ore a mim, porque eu, somente eu, que faço essas coisas. Sabe, porque pelo coração do homem, o homem é voltado partidário. O homem escolhe o lado dele e fala assim, não, eu não vou pregar para esse povo não, porque esse povo vai se arrepender, esse povo vai mudar e o Senhor vai ter misericórdia dele. Porque o homem é mau, mas a graça do Senhor é infinita na vida da gente. Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Ai de nós se eu e você não fôssemos conduzidos pelo Senhor. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo do Senhor mudando a nossa vida cada dia e nos tornando melhor, porque o Espírito do Senhor que nos torna melhor. Porque se não fosse o Espírito do Senhor, eu e você seríamos pior, muito mais do que somos. Mas a graça do Senhor tem nos transformado a cada dia e tem mudado o nosso coração. Tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Ao ponto de um homem estar chorando de joelho dobrado por uma nação. Pare de chorar pelo teu desejo próprio. Para e olha mais em volta da sua vida, em volta da sua casa. Comece a orar. Comece a acordar de manhã e falar, Senhor, abençoe os governantes do meu país, Senhor, abençoe o meu município, Senhor, abençoe o meu país, Senhor, faça o pessoal entrar em um entendimento, faça que as igrejas entrem em entendimento, que o que vai salvar não é a placa de igreja, o que salva é o Senhor e somente o Senhor. Eu amo a minha igreja, eu amo a fé reformada, mas eu entendo que o que salva é Jesus Cristo. Quem padeceu na cruz do Calvário por mim foi Jesus Cristo. Quem me libertou foi Jesus Cristo. Quem mudou a minha vida ao entendimento secular foi Jesus Cristo, porque a minha história já estava escrita desde o ventre da minha mãe, porque Ele está no controle de todas as coisas. Dê valor à vida, às pessoas. Ore para a conversão das pessoas. Ore para o entendimento das pessoas. Dê mais valor a pessoas do que coisas. Nós estamos tendo uma inversão de valores. Nós estamos vivendo um materialismo tão grande ao qual pessoas são menos importantes do que coisas. A balança tem que mudar. Sabe? A balança tem que mudar. Pessoas têm que ser mais importantes do que coisas. Nós temos que aprender a passar isso através da palavra de Deus. A planta é importante, mas não é mais importante do
que uma pessoa. Você é importante, mas seu vizinho também é importante. A sua cidade também é importante. Seus familiares são importantes. O seu papel é pregoar a palavra. Leia mais, estude mais, se aproxime mais de Deus. Dobre seu joelho e ore no tempo de clareza, no tempo ao qual está tudo bem, para que chegue no tempo da calamidade e você entenda: o meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e eu sou feliz, porque o meu Senhor vive e está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Pai amado, santo e Pai querido, em nome do teu Filho Jesus amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós pedimos ao Senhor, Pai amado, que dê discernimento aos governantes, que abençoe em todas as esferas o nosso país. Pai amado, nós precisamos entrar num consenso. Pai, só quem pode dar esse consenso é o Senhor, Pai. Entrar em consenso e bom senso também, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós fomos chamados para pregar a Tua palavra, falar do Teu amor e falar da Tua graça, Pai. Aqui nesse livro nós vimos a Tua graça, Pai, expandida do começo ao final, Pai. O Teu controle absoluto e a Tua soberania absoluta em todas as coisas, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a descansar no Senhor. Porque a Tua palavra diz, através do salmista: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Pai. Vivemos um momento de angústia, Pai, mas o socorro ele vem do Senhor, Pai. Pai, que a Tua graça seja derramada sobre o presidente, que a Tua graça seja derramada sobre os governantes, que a Tua graça seja derramada sobre os prefeitos, que a Tua graça seja derramada sobre a população e que a população entenda, Pai amado, que é o Senhor e somente o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.